Olá, ouvintes, internautas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do canal INAC, seu espaço de análise e debate sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje recebemos quatro convidados especiais, cada um trazendo uma visão aprofundada, sobre temas de grande relevância da nossa sociedade. Comigo hoje é o professor doutor Gonzalo Messina, médico sanitarista, idealizador do SUS, e da Anvisa, professor da USP e uma das maiores referências nacionais em saúde pública. Como vai, Gonzalo? Muito bom dia. Bom dia, Miné. Bom dia também aos nossos companheiros aqui de bancada e a você que nos assiste. Também comigo o doutor Ismar Viana, membro permanente do Conselho Consultivo da NTC, doutorando em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Muito bom dia, Ismar. Bom dia, Miné. Mais uma vez eu agradeço o convite para poder integrar essa bancada qualificada, né? Discutir temas relevantes e que têm um potencial transformador para o nosso país. Muito Então, verdade. mais uma vez, muito obrigado. Verdade. Também comigo, doutor Murilo Borcho Batalha, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Internacionalização no Centro Universitário Estácio de Brasília. Como vai, Murilo? Bom dia, Miné. Bom dia a todos os meus colegas aqui presentes, a todos os nossos ouvintes. Novamente é uma satisfação estar aqui com os senhores. Obrigado. Também comigo a doutora Lígia Maura Costa, advogada, professora, conselheira independente e autora do livro Lava Jato, História dos Bastidores da maior investigação anticorrupção do Brasil e também, talvez, do mundo. Como vai, Talvez Lígia? do e que sairá a edição em versão inglesa, publicada pela Springer em setembro. Mili, é um É prazer estar aqui com você, verdade, é Gonzalo, verdade, professor Murilo. Lígia. É um grande prazer estar aqui no canal do INAC mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. E já vamos começar quente, né? Vamos começar a falar sobre as sanções, né, dos Estados Unidos da América, no que diz respeito aos chamados vistos dos ministros e do Procurador-Geral da República. Os Estados Unidos suspenderam os vistos de oito ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, o Procurador-Geral da República Paulo Gonet, com base na Lei Magnitsky. Fux, Nunes Marques e André Mendonça ficaram de fora. Lígia, é muito séria essa decisão tomada e possivelmente uma exceção em relação à política internacional, porque acho que, creio que pela primeira vez, quase que a totalidade da Suprema Corte foi sancionada e teve uma revogação dos seus respectivos vistos, também os de seus familiares, e ainda com a possibilidade de um enquadramento numa lei antiterrorismo, né? Que é algo absolutamente problemático. Mas gostaria que você nos explicasse, inclusive, os efeitos disso, seja de natureza política, como também de natureza jurídica. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pela pergunta, porque essa é uma pergunta, né, do momento. E eu acho que eu vou voltar um passo, se você não se incomodar, e explicar como é que foi feita a Lei Magnitsky, uma lei que tem sobrenome russo, na verdade, mas é uma lei norte-americana, né? Ou seja, o que está por trás disso, né? E qual é a base dessa medida? A lei é uma lei norte-americana que autoriza os Estados Unidos, o poder soberano dos Estados Unidos, a aplicar sanções unilaterais contra indivíduos estrangeiros que sejam acusados de corrupção ou violação de direitos humanos. Então, é essa, né, o que diz a Lei Magnitsky. E o que aconteceu? Ela foi criada em 2012
e foi criada em homenagem a um russo. Sim, uma lei norte-americana criada em homenagem a um russo, a um advogado russo de nome Sergei Magnitsky, que é esse nome tão difícil para a gente pronunciar. E quem era ele? Ele foi um advogado que, na verdade, ele denunciou um esquema imenso de corrupção na Rússia, envolvendo as mais altas autoridades russas. O que aconteceu com ele? Foi preso, foi torturado e morreu na prisão. E aí teve uma grande comoção e os Estados Unidos então resolveram fazer uma lei especificamente para este caso russo, que permitia então sanções norte-americanas contra as mais altas autoridades. Então é esse o objetivo da lei. E neste caso era corrupção e também violação de direitos humanos, já que ele foi torturado na prisão e acabou morrendo. Então, eu acho que esse esclarecimento é bem importante. Então, inicialmente era para a Rússia, mas hoje em dia ela cresceu, essa lei, e ela tem uma amplitude global. Aí você me diz, mas pode cancelar visto? Não pode? Que acho que é outra pergunta que a gente vê bastante na mídia. Pode. É soberano um país cancelar ou outorgar um visto. Seja o Brasil, seja os Estados Unidos, independente da magnitude, no caso dos Estados Unidos. Né? Seja a França, seja a Itália. É possível congelar bens sob a sua jurisdição? Sim, o Brasil pode sim congelar bens que estão sob a sua jurisdição nacional. É um ato soberano de um país. Então, todo Estado tem esse direito de decidir quem pode ou quem não pode. Agora, o grande problema, voltando à Lei Magnitsky, é que ela foi concebida exatamente para atingir autoridades de alto escalão. Então, ela não é uma lei para ser aplicada numa pessoa, num pessoal administrativo de muito baixo escalão. Não. É esse o objetivo dela, é atingir autoridades de alto escalão para que eles pensem duas vezes em caso de corrupção ou em caso de violação de direitos humanos. Então, o que acontece? O fato dos Estados Unidos argumentar que ela está utilizando essa lei é muito ruim no contexto internacional, porque hoje em dia, o que acontece? A gente tem um problema, então, de legitimidade institucional a nível global. Por quê? Porque tem um efeito simbólico muito significativo vindo dos Estados Unidos. Embora a gente tenha críticas sérias, eu tenha críticas sérias em relação ao comportamento e algumas decisões recentes do STF, principalmente em matéria de corrupção, que é o meu tema máximo, o fato dos Estados Unidos ter optado por este instrumento acaba, na verdade, degradando ainda mais a imagem institucional do Brasil no exterior. Os Estados Unidos não utilizam muito essa lei. Quando que ele já utilizou? Ele utilizou contra a Venezuela. Quando? Em 2017, novamente no mandato Trump, onde em 2017 o Trump já dizia, olha, estou utilizando a Magnitsky contra os 8 juízes do Tribunal Supremo da Justiça venezuelano, porque eles estão legitimando o regime autoritário de Nicolás Maduro. E o que acontece? O que a gente viu no futuro? Que, de fato, isso é uma realidade. Maduro, ele não foi eleito, mas ele não saiu do poder. E vivemos no continente latino-americano um país que está sob uma ditadura. Temos outros, mas no caso específico da Venezuela. Então é muito ruim saber que nós estamos recebendo esse tipo de punição também, porque nós estamos sendo equiparados à Corte Suprema Venezuelana, o que é péssimo. Então há sim uma preocupação real com uma degradação institucional do nosso país. Então, não adianta a gente querer fingir que está tudo normal, que o problema são só as tarifas. Não, isso é muito ruim a nível internacional. Então, a politização do judiciário, eu posso imaginar que isso não foi nada bom, não está sendo bom para o país. E isso acabou abalando, relações internacionais e comentários internacionais e acabou nos trazendo essa sanção que do ponto de vista do direito internacional, legítima, feita pelos Estados Unidos. Não tenha dúvida, Lígia, é extremamente grave. E eu vou pedir a opinião do Ismar a respeito disso, porque isso envolve uma série de implicações, não só de natureza internacional, mas também para a política nacional, porque, de um lado, existem questões envolvendo soberania e eventual interferência na maneira ou na forma como se pode ser julgada essa questão envolvendo a chamada tentativa de golpe do dia 9 de janeiro, né? Ao mesmo tempo, nós temos
um julgamento ainda não concluído, né? Nem em primeira fase, né? Então, eu gostaria que o Ismar fizesse um comentário sobre isso e fizesse uma reflexão também. Perfeito, Miné. A professora Lívia passou muito bem, né, quais são os pressupostos e assim, a aplicação dessa famigerada lei. E, de fato, eu acho que a forma como se deu a suspensão de vistos, de forma seletiva, de forma não abrangente, eu acho que ela diz muito, né? Ela tem um peso simbólico, eu diria, e que pode ser interpretada até como um recado sobre os valores, sobre os princípios democráticos esperados desse cenário internacional. Então, discutir essa temática, eu diria que não passa necessariamente por uma relação binária, conceito jurídico e político. Ela envolve, eu diria que, múltiplos aspectos. É uma questão complexa, né, que tem múltiplas variáveis ali, e eu diria que alguns eixos devem ser levados em consideração. Primeiro é o papel institucional e a separação de poderes do Supremo Tribunal Federal. Precisa se portar nessa condição. Acho também precisamos discutir, isso eu digo a título de reflexão, as relações entre o direito doméstico, né, e o direito internacional, e de que forma o MINE ele impacta, eu diria que na percepção da legitimidade das nossas instituições. E aí precisamos também discutir essa relação entre direito e diplomacia. Será que essa decisão do Trump, ela respeita esses limites, certo? Ou seja, refletir sobre também esses aspectos dentro do processo em si, aqui no Brasil, né, dos processos, vamos dizer assim, do STF, e de que forma a condução desses processos gera uma desconfiança no ambiente internacional. Então, de pronto, eu penso que o STF tem que atuar na condição de uma corte constitucional. Já falávamos sobre isso numa outra situação, quando ele se coloca na condição de julgar processos subjetivos, ou seja, corte e tribunal ao só tempo, isso gera uma incompreensão por parte da sociedade. E, de fato, eu penso, né, que essas decisões de tribunais superiores, elas podem, eventualmente, gerar repercussões políticas e talvez até diplomáticas. Por isso que, do fato de ser um tribunal, de ser independente e de quem exerce função em nome próprio, ou não alheio e não em nome próprio, também ter o cuidado de ser eu diria que explicitamente imparcial, para não gerar essa desconfiança. Então, penso que é incontroversa a importância da separação de poderes e, vou dizer, o Poder Judiciário deve se atuar como independente, mesmo diante, Miné, dessas pressões políticas, inclusive internacionais, seja pressão política ou social. Então, de fato, essas medidas de suspensão de visto, por exemplo, ela pode não interferir, eu diria que diretamente no processo judicial conduzido pelo STF ou nos processos judiciais. Mas a gente não pode negar que elas criam tensões e essas tensões elas impactam a percepção externa, certo, na independência do poder judiciário. Então, não é um processo comum, como a professora Lígia colocou. Essa lei ela é direcionada a atingir pessoas que integram a alta estrutura de poder. Percebe? Então, quando há um processo envolvendo um ex-presidente da República, quando há medidas restritivas no campo do processo penal aplicadas a um ex-presidente da República, é natural que vá ter o interesse do ambiente internacional. Então, há que se ter cuidados, eu diria que há que ter um juízo de ponderação diferenciado, uma maturidade institucional, funcional e até pessoal dos agentes que estão imbuídos, né, desse dever de materializar essa jurisdição. Então, sobre esse ponto, eu também trarei isso. Mas, de fato, a professora Lígia assim colocou, o Brasil ele é soberano, certo? Então, do ponto de vista jurídico, Miné, pouco reflexo teria isso aí, mas imagine, são ministros que tiveram seus vistos suspensos, mas que estão ali representando o povo brasileiro. Então, precisamos compreender que não foi tão somente o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, é o povo brasileiro que foi ali afetado, porque ele está representando o povo brasileiro, está exercendo função judicial em nome do povo brasileiro, e não em nome próprio. Então, quando a gente coloca, foram 3 ministros não foram afetados, certo? Isso me gera uma preocupação, porque é uma seletividade. Será que
a preocupação do Trump, ela é com a instituição STF ou com pessoas que integram essa instituição? E aí pode isso ser caracterizado no contexto de político internacional como uma interferência, eu diria que indevida. Então, passaremos aqui horas conversando sobre isso, mas do contexto realmente, eu diria que é político, certo? Essa crise, de fato, ela tem contribuído, certo, para o agravamento, diria, Miné, da deterioração, diria, da reputação das instituições, porque nem todos compreendem o sentido e alcance dessa suspensão de visto, mas também nem todos compreendem a razão de medidas restritivas impostas ao ex-presidente da República. Então, sem qualquer viés ideológico, enfim, precisamos, assim, compreender que há impactos, sim, no sistema judicial brasileiro, porque é um processo, eu diria, um processo muito complexo. Então, o que traria como assim reflexão? Uma necessária neutralidade e independência. Eu diria que neutralidade é algo muito forte, uma imparcialidade, vamos dizer, até porque ninguém é neutro puramente, mas uma imparcialidade no âmbito daqueles que exercem função pública. Isso aí é condição para a legitimidade institucional. Isso aí contribui para uma assim, percepção. E é preciso se preocupar com essas relações diplomáticas e de que modo o direito pode contribuir para garantir, eu diria que essa legitimidade do Brasil no cenário internacional. De que modo? Precisamos ter sistemas de responsabilização ativos e que eles não tenham tão somente como destinatários determinada classes de agente. Eu acho que essa conformação interna das instituições, do ponto de vista político, institucional, internacional, ela vai, eu diria que, mitigar riscos, né, de agravamento nessas relações diplomáticas. Não sei se me fiz entender, mas eu acho que essas são as minhas reflexões sobre esse tema aí, especificamente. Muito bem. Murilo, vou apimentar nossa discussão à medida em que nós vamos falar uma outra questão envolvendo esse tema, né? De um lado, nós temos uma defesa política de multilateralismo, né? E esse multilateralismo ele tem um viés pró comércio entre nações, tá? De outro lado, interesses geopolíticos bastante definidos, né? E até que ponto essa chamada disputa entre multilateralismo, né, e soberania individual, a fim de entender quem entra e quem sai dos seus respectivos países, ela pode também ser seletiva, né? Eu não quero interferir, não quero que ninguém interfira no meu país, mas ao mesmo tempo tenho interesse em participar efetivamente das consequências que a política assim envolve, né? Consequências de atos de administradores ou de julgadores de países que me interessam, né? Queria que você fizesse esse comentário a partir desse efeito. Sim, Miné, em relação ao multilateralismo, é o tema quente da vez no cenário internacional, né? Porque a gente observa comportamentos de países que visam o seu protecionismo, e não somente econômico, né? Mas também geopolítico, político nesse sentido, até mesmo em questões de migração, são outros temas que a gente poderia, né, citar aqui como exemplo nesse debate, nesse embate também. Mas ao mesmo tempo existe esse movimento de manter vivo esse multilateralismo, né? É, de um ou de outro, os interesses estão postos, né? Os interesses dos países são postos aí no cenário internacional, inclusive nesse caso que a gente está observando. A doutora Lígia, o doutor Ismar, muito bem explanaram aqui na questão da legislação, né? Da lei que a gente está debatendo, e a gente poderia até retomar esse aspecto da extraterritorialidade da legislação de um país sendo aplicada em relação a outro, né? Se a gente resgatar um pouquinho lá na década de 70, a FCPA, que é a lei anticorrupção estadunidense, também teve esse debate, né, de atingir empresas que estariam atuando aí no sistema, né, norte-americano por
conta de suborno transnacional, né? Então, no caso da Magnitsky, a gente também poderia fazer esse paralelo de alguma certa forma, né, nessa questão da aplicação. A questão de tema, de complexidade nessa aplicação seria utilizá-la para a questão política, né, questão geopolítica e maquiar, às vezes, questão de direitos humanos, né, enfim, como fundamento para essa devida aplicação. Né? Então, esse é um ponto para a gente debater, essa questão da extraterritorialidade, com base em interesses aí da nação, às vezes até afetando a soberania de outro país, órgãos representativos de outro país e assim por diante, né? E aí a gente pode entrar na questão também, né, da liberdade de expressão, dos discursos que são postos, né, em que se tem uma narrativa de vamos tomar essas atitudes para preservar a liberdade de expressão, que é um direito fundamental, um direito humano previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, lá no artigo 19, né, que está dizendo, né, que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Ao mesmo tempo em que há esse respaldo internacional, né, de liberdade de expressão, seja nessa declaração, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto de São José da Costa Rica, né, existe tentativas e ações, né, que a gente observa que vão contra também essa liberdade de expressão. Então, prender um prefeito de Nova York, né, ameaçar a retirar a cidadania de pessoas que contradizem ao governo, né? Então, existe aí uma certa contradição, talvez, um ponto de inflexão que a gente pode observar de tomar atitudes internacionais interferindo em soberania de outros países em relação a determinados temas, sendo que internamente existe outros caminhos aí que vão contrário àquele discurso, de certa forma, né? Então, são pontos bem polêmicos, né, que a gente pode citar aqui para levantar aí esse debate também. Muito bem. E aí eu vou para o doutor Gonzalo Vecina, que é o nosso decano, né? E sempre fazendo o fechamento dessas questões, né? Envolvendo, de um lado, uma clama de lados, né? Do país dividido, onde as pessoas conclamam, né? Um país estrangeiro para que, sim, salve o Brasil, né? De outro lado, o próprio governo, representado pelo seu executivo e pela sua visão de esquerda, né? Simplesmente entendendo que não existe patriotismo quando não se defende a soberania. Afinal de contas, Gonzalo, onde estão os patriotas? Eu acho que somos todos patriotas, disso eu não tenho a menor dúvida, né? Eu não tenho muito a acrescentar ao que os meus predecessores acrescentaram, eles são ativos nessa área de direito, né? Mas eu considero que o que está acontecendo é um ato de chantagem do presidente Trump em relação à democracia brasileira. Nós temos problemas, como todas as democracias têm problemas, e nós temos que resolver os nossos problemas, se o legislativo, se o judiciário, se o executivo estão excedendo ou não estão fazendo o que deveriam fazer. Mas uma coisa que eu acho que é importante levantar agora é que em outubro de 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo era tentar evitar que acontecesse de novo o que aconteceu nos 6 anos antes, né? 60 milhões de pessoas foram violentamente mortas durante os 6 anos da Segunda Grande Guerra Mundial. E aí foi criada uma estrutura voltada para tentar evitar que isso acontecesse novamente, que é a Organização das Nações Unidas. E esse negócio tem um nome que você já mencionou aí, chamado de multilateralismo. O multilateralismo está sendo enterrado pelo governo Trump, né? Aliás, ele está só reproduzindo o que o Nixon, um outro republicano, fez lá em 1971, quando enterrou Bretton Woods, né? O Acordo Econômico Mundial. Então,
Este é um risco que nós estamos levando para um momento terrível da Terra. A Terra está passando por uma crise climática devido ao aquecimento através do multilateralismo. Pois bem, o Trump está acabando com o multilateralismo. Todo o esforço imenso que foi feito para criar um sistema de comércio internacional através do OMC, através do Acordo TRIPS, está sendo enterrado. E as consequências disto para o mundo serão muito ruins, porque se nós não conseguirmos dialogar sobre como corrigir o futuro da humanidade em relação à destruição do planeta, nós caminharemos para a destruição do planeta. Eu, graças a Deus, não verei isso, mas isso não me permite me isolar dessa situação. Verdade, verdade. É, ainda dentro dessa ideia é algo muito triste, né, se nós não tomarmos nenhuma providência. Mas ainda com você, Vecina, nós tivemos uma notícia triste nessa semana, foi a morte da cantora Preta Gil, filha do ex-ministro Gilberto Gil e cantor, né? O que acendeu um alerta sobre o chamado câncer coloretal, né, cuja incidência ela tem crescido significativamente entre pessoas com menos de 50 anos, né? No Brasil, estima-se que 45 mil novos casos por ano e mais de um em cada 10 diagnósticos já ocorre nessa faixa etária, né? Os especialistas têm apontado o aumento que está ligado a fatores como alimentação inadequada, sedentarismo, histórico familiar, entre outras questões, entre outras questões envolvendo os jovens que eram fora desse grupo de risco, né? O câncer coloretal hoje o segundo tipo mais incidente no país, né? Vecina, ainda dentro dessa ideia, por que o diagnóstico do câncer coloretal ainda costuma ser tardio entre os mais jovens, já que existe uma recomendação para que se faça a partir de uma determinada idade, né? Queria que você nos ensinasse, fizesse um breve apanhado sobre essa questão e sobre a possibilidade do chamado diagnóstico e tratamento precoce. Bom, primeiro, eu quero aqui lembrar as pazes do saudoso professor Ricardo Renzo Brentani, que foi o criador da disciplina de oncologia na Faculdade de Medicina da USP. Brentani dizia que, em relação ao câncer, existem dois tipos de pessoas: as que têm câncer e as que vão ter câncer. Ou seja, basta viver para ter câncer. Nós estamos vivendo mais e, portanto, estamos tendo mais câncer. Câncer é a segunda causa de morte no Brasil. Em mais 15 ou 20 anos vai ser a primeira causa de morte. A primeira causa hoje são as doenças cardiovasculares. Vamos passar para o câncer. A grande razão das causas cardiovasculares e do câncer estão ligadas intimamente ao nosso estilo de vida, a forma como nós nos alimentamos em particular. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos uma indústria de alimentos que produzisse tantos alimentos que fazem mal à saúde como nós temos hoje. São os alimentos ultraprocessados. É a transformação de algo que nós plantamos em um alimento que, para ser mais saboroso, ele recebe muito açúcar, muito sal e muita gordura. Qual é a consequência de muito açúcar, muito sal, muita gordura? Hipertensão e obesidade e diabetes. Três condições que também levam à obesidade. E a obesidade, o que que é? A obesidade não é só gordura, é um processo inflamatório que nós temos. E esse processo inflamatório, ele aumenta a probabilidade da ocorrência de mudanças celulares. O que que é o câncer? Câncer é uma célula nossa que se transforma numa condição diferente da que ela deveria fazer naturalmente. E é isso que é um câncer. Como é que faz o diagnóstico de câncer? Tem que identificar o mais precocemente possível essas transformações celulares. Então, se é câncer de mama, que é o câncer mais frequente no Brasil,
A identificação se faz através do toque, mas melhor é fazer antes de aparecer um carocinho, fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, todos os anos, ou a cada 2 anos. Se tiver histórico familiar, aumenta essa frequência. O câncer de próstata é o segundo câncer mais importante, que é o câncer mais frequente no homem. O câncer de pulmão é o terceiro câncer mais importante. Todos esses cânceres têm algum sintoma. Eles podem nos ajudar a fazer a identificação. Às vezes um pouco mais difícil, às vezes, mas tem algum tipo de sintoma. O câncer de colo ainda hoje é o quarto câncer mais frequente, mas está crescendo muito, porque nós estamos agredindo mais o nosso sistema gastrointestinal com uma alimentação rica em gordura, em sal, em açúcar e pouco rica em fibras, né? O que faz com que existam mudanças no nosso regime de trânsito gastrointestinal. E aí, o último setor do nosso intestino é o cólon, né? É o ascendente, transversal, descendente e reto, né? Nesse pedaço aí tem havido um aumento muito grande de câncer. Como é que faz o diagnóstico? É silencioso, é um câncer silencioso. O diagnóstico pode ser feito através do aparecimento de sangramento nas fezes. Normalmente as pessoas que têm um sangramento nas fezes pensam primeiro em hemorroide e nunca pensam em câncer, né? Esse é um. Então, tem um exame chamado sangue oculto nas fezes, que é uma forma de fazer um pré-diagnóstico de que existe um câncer. E o outro exame, que é fundamental, é a colonoscopia, que é um exame complexo, é fácil de fazer, dá para fazer, não é um exame complexo, existe um especialista para fazer e tem que ser feito sob anestesia geral. Então, é raro fazer uma colonoscopia, mas precisa fazer colonoscopia. Quem precisa fazer? Acima de 50 anos, de 5 em 5 anos, todo mundo deve fazer uma colonoscopia. Se houver histórico familiar de câncer, todos os cânceres têm um componente genético. Então, o componente genético recomenda antecipar para os 45 anos a realização das colonoscopias, que é um exame muito complicado de fazer por causa da especialização e da necessidade de ter um especialista. Então, o futuro, se não inventarmos nenhuma. Está em estudo um tipo de diagnóstico que a gente chama de biópsia líquida. O que é a biópsia líquida? É pegar sangue e olhar no sangue o que está circulando. E como todos os tumores acabam liberando algum tipo de célula cancerosa na circulação e de subprodutos dessas células, há uma expectativa muito grande que nos próximos anos nós vamos conseguir fazer biópsias líquidas de muitos tumores, o que poderá facilitar bastante não só o diagnóstico do câncer de cólon, mas outros cânceres também são silenciosos. O câncer de pâncreas, por exemplo, é um outro câncer muito silencioso, embora de menor incidência. De qualquer forma, nós vamos ter muito mais câncer e temos que tratar. E, importante, todos os cânceres hoje, praticamente todos, diagnosticados precocemente, têm cura ou controle. Então, é possível fazer cura ou controle se diagnosticado precocemente. Então, temos que fazer um investimento nesse negócio de biópsia líquida e outras alternativas de diagnóstico para conseguir ter uma vida um pouco melhor daqui para frente. Muito bem, Cristina. Ismar, ainda dentro dessa ideia, eu vou levar para a bancada um subtema dentro dessa ideia. Os jovens estão cada vez mais descuidados, né? Será que nós estamos nessa geração chamada geração líquida, né?
onde ninguém mais, todo mundo se acha invencível, né? E ao mesmo tempo, todo mundo quer aproveitar, de certa forma, o máximo do momento, do tempo e do espaço, né? Sem esse pensamento do amanhã, né? Smar, será que nós estamos vivendo esses tempos, tempos verdadeiramente líquidos em todos os sentidos? Não diria que na perspectiva do Bauman, né, mas eu diria, né, que há uma despreocupação, acho que uma falta de assim, preocupação naquilo que é oculto, certo? O professor colocou de forma muito bem didática, mas, por outro lado, eu acho que ainda há uma preocupação com a prevenção, certo? Eu não, assim, não sei se hoje, diferente de 2 décadas, ainda seja comum alguém que não faça atividade física. Então, a última vez que eu tenho ouvido falar sobre isso, até porque a médica passou para mim, né, esse exame, e eu assim, perguntei quais eram assim, as causas, e ela exatamente disse nessa linha, né, que o professor acabou de expor, e o foco seria alimentação saudável, certo? Além de outros fatores, atividade física, a manutenção do peso corporal, evitar álcool, enfim. Mas não há, realmente, eu diria, que uma preocupação com a prevenção do ponto de vista de realização de exames, até porque e isso aí é exigido, né, aos 45 anos, quando há realmente algum fator genético e acima do 50 anos, quando assim não há fator genético. Mas, Miné, eu acho que, por tabela, penso que essa prevenção será efetiva, porque a preocupação hoje dessa geração é com o corpo, é com imagem, é com visibilidade, certo? Então, não que eles irão se alimentar de forma saudável por conta da saúde em si, mas eu diria que por conta da imagem, certo? Do corpo, de visibilidade em si. Então, o estímulo ao consumo de fibras, ele é feito pelos nutrólogos, pelas nutricionistas, enfim, é, mais por conta dessa questão estética. Mas isso também entra no radar da prevenção desse tipo de câncer. De igual modo, se formos hoje para qualquer nutricionista, vai se orientar a consumir carne pelo menos, ou, no máximo, né, 2 vezes por semana, carne vermelha. Ou seja, isso também, pelo que li, é um aspecto que entra no radar da prevenção. Então, muito embora o foco inicial dessa geração não seja uma prevenção para esse tipo de câncer, penso de que muitos estão se prevenindo sem saber que estão adotando esses métodos de prevenção para fins do câncer, mas com outra finalidade específica que eu diria que é mais voltada aí à visibilidade. Tanto Miné, que eu li também outro dia que reduziu significativamente no Brasil o consumo de álcool. Isso já vem sentindo, inclusive, pelas cervejarias. Então, essa geração ela não tem consumido álcool de forma excessiva, certo? Então, isso termina também por prevenir para esse tipo de câncer. Eu acho que, basicamente, eu diria isso, que, de fato, há uma prevenção por parte dessa nova geração, eu diria, mas não uma prevenção vocacionada a mitigar riscos, né, de ter esse tipo de câncer, mas por outro fator, que é o fator estética. Mas, ao final, termina havendo a efetividade dessa prevenção. Verdade. E aí, dentro desse mote, né, eu vou provocar um pouquinho o Murilo, né, que está dentro do ambiente universitário, né, e o jovem, quando nós falamos jovem, até um certo momento, ele tem o cuidado dos pais, e a partir do momento em que assume as próprias responsabilidades, tem um culto, sim, conforme o Ismar colocou, ao corpo, né, à imagem, né, mas talvez de forma precária em relação à sua saúde, né? Qual o papel da universidade, Ismar, para mudar esse conceito, para mudar essa ideia de que o ser humano é um ser humano completo e deve ter um cuidado integral para com a sua saúde e para com o seu futuro? Se não me engano, acho que foi direcionada a pergunta ao Murilo, não é isso? Você falou isso lá no final. Exatamente, é o Murilo, Murilo, exatamente. desenvolveu. Tranquilo. Eu vou na linha aqui do Dr. Ismar, né? Que é a questão que às vezes a pessoa cuida
da estética, mas tem como consequência a saúde, né? A gente já observou esse ditado também a gente Exatamente. tem observado aqui nos últimos dias, nos últimos, enfim, tempos. Em relação aos jovens, né, a gente observa assim, né, que acho que depende muito às vezes, do incentivo que se recebe também, né? Obviamente existe a responsabilidade individual, da conscientização, de ter políticas institucionais, políticas governamentais que incentivem essa busca por um hábito saudável, né? Enfim, pelo cuidado à saúde. A gente observa aí que o direito à saúde é um direito social, é responsabilidade de todos, né? E dever do Estado fazer esse tipo de cuidado com a saúde, está previsto constitucionalmente. E esses tomadores de decisão, as pessoas que estão em cargos de liderança, inclusive assim, aqui na gestão da universidade, a gente ter políticas que promovam aí projetos que cuidem da saúde é algo fundamental, né? Entrando um pouquinho nessa área do câncer, por exemplo, a gente tem aí os nossos cursos de enfermagem, fisioterapia, até uns alunos meus aí neste último semestre que a gente teve fizeram visitas a instituições que cuidam de pessoas com câncer, né? Então a gente aqui em Brasília tem a Abrapec e os alunos foram lá terem esse contato, seja para prestar algum serviço, né? Seja também para promover a conscientização dos direitos dessas pessoas que têm aí convivem com câncer, né? A gente cita aí a lei dos 30 dias, né? Que pessoas aí com suspeita de câncer têm 30 dias aí de direito, né? Não que infelizmente isso possa acontecer, mas para fazer um exame, para ter um laudo sobre isso, e uma vez constatando no laudo, né, 60 dias, a lei dos 60 dias, para que comece o tratamento, né? Infelizmente a gente sabe por questões aí orçamentárias, questões aí de grande volume, isso muitas vezes não é observado pelo no nosso na questão da rede pública, enfim, mas é um direito, é algo que precisa ser sempre aí colocado em debate, colocado aí pelos gestores, né, para que isso se cumpra, né? A gente teve aí, a gente tem a honra aqui de estar com o Dr. Gonzalo, né, nosso SUS atuante, então, para que sempre continue, né, satisfazendo esses direitos nesse sentido. Então, isso perpassa, sim, pelos tomadores de decisão, pela liderança política, pelos gestores aí de universidades, enfim, que nós aqui façamos a promoção, né, dessa conscientização, né, do direito à saúde das pessoas. Muito bem. Lígia, Preta Gil, como mulher, né, sempre foi icônica em relação à própria comunidade artística. Eu pergunto, em relação a essa questão, se as mulheres que cuidam de seus filhos têm cada vez menos cuidado de si, né? Eu acho até por falta de tempo e por falta de igualdade. Queria que você comentasse isso. Bom, muito obrigada. Antes de mais nada, eu queria dizer, né, meus sentimentos à família. Eu, pessoalmente, fiquei muito tocada quando eu soube da morte dela, pela idade, muito jovem, eu acho, né, 50 anos, muito jovem. Pelo fato dela ser mulher, eu acho que isso também me tocou bastante, e uma carreira brilhante, até no pouco tempo de vida que ela teve. Então, eu acho que o fato de ser mulher, muitas vezes você prioriza outras coisas, principalmente a família, você prioriza os filhos, e você vê que no caso específico da Preta, ela infelizmente, ela não fez a prevenção que era necessária, que tão importante foi dito pelo Dr. Gonzalo, quão importante é você prevenir nesse tipo de câncer. Infelizmente, a hora que ela descobriu já era um pouco tarde demais, mas ela lutou com bravura, com coragem, e, né, que a alma dela seja iluminada. E aí o que eu fiquei também pensando muito, e é o que disse exatamente o Murilo, é sobre o acesso ao SUS, que aí foi uma pergunta que eu me fiz que eu não sabia, se o SUS cobria exame de colonoscopia. Aí eu fui dar um Google, e sim, o SUS cobre, sim, exame de colonoscopia. Aí eu peguei e falei, mas quanto tempo? E aí foi aí que veio a minha grande decepção. Então, eu acho que de política pública, o que a gente tem que pensar é que, se o diagnóstico precoce é fundamental e é fundamental para todos, é importante que esse exame seja feito o mais rápido possível. Se tivermos disponíveis exames mais baratos, então que esses sejam priorizados de alguma forma, principalmente no SUS, porque
senão essa população não tem como fazer a prevenção. E quando ela descobrir, será tarde demais, que mesmo a preta, que teve condição de se cuidar nos melhores hospitais no Brasil, que teve condições, graças a Deus, de ir para os Estados Unidos, ou seja, ela lutou com bravura contra o câncer, e mesmo assim ela não conseguiu resistir. Então eu fico pensando nos milhares de brasileiros que temos, que essa possibilidade eles não terão. Então eu acho que como política pública a gente tem que pensar, né, como é que o SUS pode melhorar ainda mais a vida dessas pessoas e principalmente das mulheres que acabam, né, priorizando a saúde de seus filhos numa consulta ao SUS, ao invés de ver o que está acontecendo com elas. Muito bem, ainda com você, Lígia. Nós tivemos a divulgação nessa segunda-feira, dia 21, de uma pesquisa da Genial Quest, revelando que 82% dos brasileiros acreditam que as emendas parlamentares são alvos de corrupção. Lígia, até que ponto essa ausência de transparência afeta a legitimidade dessas emendas, né? E até que ponto isso tudo revela a consciência do brasileiro a essas questões tão importantes de política anticorrupção? Eu acho que a pergunta é excelente. Eu fiquei realmente muito chocada com os números dessa pesquisa da Genial Quest. A percepção da população é mais do que compreensível e, infelizmente, na minha visão, ela é bastante justificada. É o chamado orçamento secreto, né, que se consolidou no governo Bolsonaro, que é aquele repasse bilionário de verbas públicas, não tem a menor transparência, é um repasse totalmente opaco, não tem critério técnico e, obviamente, tem um forte viés político. Então, na prática, né, foi uma forma de tentar garantir apoio parlamentar, mas usando dinheiro do contribuinte, ou seja, usando dinheiro público, um dinheiro que poderia ser utilizado em exames de colonoscopia no SUS, por exemplo. Então, eu acho importante que tanta gente passou a entender, 82%, né, que nós legalizamos o mensalão, que foi tão criticado. O mensalão era com dinheiro privado, né, ilícito, mas dinheiro privado. Esse daqui não, são com recursos públicos. Mas tem exatamente os mesmos vícios do mensalão. A gente está falando de clientelismo, a gente está falando de favorecimento ilícito e a gente está falando de ausência de controle. Então, acho que isso é extremamente complicado. É verdade que o Lula prometeu em campanha que ele iria acabar com isso. O Supremo, neste caso, declarou o modelo inconstitucional. Então, nós temos, né, que dizer tudo isso. Mas, infelizmente, na prática, a lógica acabou sendo preservada. Então, ao invés de chamar de orçamento secreto, agora emendas de relator, os recursos são dados através de emendas de comissão, emendas turbinadas, ou seja, os nomes são os mais variados possíveis. A imaginação é realmente brilhante nestes casos. Mas o sistema, tal como ele continua funcionando como uma moeda de troca. Então, embora o nome não seja orçamento secreto, o método é o mesmo e o resultado é péssimo. Então, isso eu acho que é extremamente complicado e mostra que a população brasileira, o resultado da pesquisa, é que o uso do dinheiro público é totalmente opaco. E o uso do dinheiro público é para política e não para o que a sociedade de fato precisa. Então, o que a sociedade acaba dizendo com essa pesquisa? Que a corrupção acabou sendo uma regra. E qual é a confiança que a sociedade tem, então, numa democracia? Não tem. Então, isso é extremamente preocupante, é muito relevante. Então, volto a dizer, o problema que a gente tem é interno, o problema não vem só da parte internacional, da parte de fora, né? O problema está dentro de casa. Né? Nós não podemos mais ser coniventes politicamente. Nós estamos, infelizmente, na minha visão, vivendo uma degradação institucional. E algo precisa ser feito, e algo precisa ser feito com urgência. Então, normalização de práticas que corroem por dentro os princípios do Estado de Direito, elas precisam parar imediatamente. E cabem aos três poderes entenderem que isso não pode mais continuar da forma como está. A população já entendeu, né? Embora a gente tenha recebido um alerta bem duro que veio de fora, a Lei Magnitsky, a responsabilidade é toda nossa. É a pressão sobre os nossos congressistas, é a pressão também sobre o executivo, é a pressão também sobre
o judiciário para que isso deixe de acontecer, para que haja transparência nos recursos públicos, para que esse dinheiro que acaba indo para em redutos políticos possa, por exemplo, ser utilizado no SUS, possa, por exemplo, ajudar em exames de colonoscopia para toda a população brasileira, sem ter que esperar 6 meses para a realização de um exame, dando uma possibilidade de vida. Porque quando você tem corrupção, você tira a esperança de melhoria de qualidade de vida das pessoas. É isso que faz a corrupção. Né? Mesmo que a gente não tenha a vítima na nossa frente, que é o grande problema do crime de corrupção, que você não sabe quem foi que sofreu com isso, o fato objetivo, no caso, né, de colonoscopia, se esse dinheiro fosse investido todo no SUS, poxa vida, que SUS maravilhoso que nós teríamos. Que eu já sou uma grande fã do SUS, não é porque o doutor Gonzalo está aí, não, mas eu sou uma grande fã do SUS, já utilizei o SUS no estado do Pará, fiquei extremamente feliz com os resultados, o médico era de ótima qualidade, e o que eu fiquei mais triste é que o médico era muito bom, mas ele não tinha o básico, ele não tinha uma máquina de raio-x. Poxa vida, o médico era excelente, conseguiu enfaixar, conseguiu fazer o procedimento que era necessário dentro dos recursos que ele tinha, mas ele não tinha uma máquina de raio-x. Então, né, mas isso é o SUS. Eu fiquei extremamente bem impressionada com a qualidade das pessoas que trabalham no SUS, apesar de poucos recursos que são destinados a ele. Parabéns, doutor Gonçalo. Muito bem, Lígia. Isnar, seguinte, nos últimos dias dessa tensão Brasil-Estados Unidos, nós vamos voltar a esse tema, né, aumentou assim a suspensão de vistos, né, tanto de ministros, como também no governo Trump em relação a brasileiros, né? E nós tivemos uma avalanche de fake news, né? Dentro dessa avalanche de fake news, nós tivemos ameaças de que o Brasil poderia ser interrompido no seu sistema de GPS, além de ser excluído do sistema SWIFT, entre outras questões. E provavelmente essas questões tornaram-se muito mais relevantes à medida em que, por medida cautelar, o ministro Alexandre de Moraes impôs uma medida ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma tornozeleira eletrônica e restrição ao uso de redes, realização de entrevistas, entre outras questões, causando inclusive um certo mal-estar dentro do próprio tribunal no que diz respeito à chamada interpretação de validade desse efeito cautelar, né? Eu pergunto a vocês, Mar, dentro dessa análise fria, né, do que seria questões relevantes para medidas cautelares, né, o que que a gente pode afirmar de forma neutra sobre essa questão? Pois bem, Miné, o primeiro ponto é sobre esse fundamento que é a soberania em si. Será que todos os brasileiros, ocupantes ou não de cargos e funções, eles estão sujeitos ao dever de proteção da soberania? Certo? Esse é um ponto de reflexão. E aí eu diria que fizemos um pacto constitucional e todos estamos sujeitos, desde aquele cidadão que não ocupa cargo público, quanto aquele que ocupa cargo público em posição estratégica. Agora, é preciso se ter em mente né, que aqueles que ocupam postos, ou seja, cargos públicos, e sobretudo aqueles cargos de estatura constitucional, no âmbito dos três poderes, no Poder Judiciário, Executivo e no Poder Legislativo, eu diria que tem um compromisso mais alargado com a defesa da democracia, com a defesa da soberania, dos fundamentos da República. É indiscutível a importância desse princípio da soberania, desse fundamento, tanto é que tem a própria teoria da soberania. Agora, temos do outro lado um réu, um acusado, um investigado, enfim. Será que aquele que se encontra em situação de investigação, que está diante de um iminente risco de ter o seu direito de ir e vir comprometido, uma medida tomada por ele para tentar se proteger desse risco, é razão suficiente para dizer que ele está indo de encontro à defesa da soberania?
não é razão suficiente para se decretar uma medida restritiva de uso de tornozeleira, certo? Eu não estou fazendo juízo valorativo de acerto ou de desacerto da medida cautelar deferida, certo? O que precisamos, assim, ter em mente é que há que se exigir, volto a dizer, né, um juízo de ponderação. Eu diria que há que se esperar das autoridades que exercem a jurisdição, uma maturidade diferenciada, na análise de fatos, até para fim de subsunção nas nossas legislações. Então, será que haveria um risco à ordem pública, um risco à instrução processual ou aplicação da lei penal? Penso que esses fundamentos devam ter sido analisados na hora da concessão da medida, certo? Mas isso não foi, eu diria que socialmente compreendido, seja por conta desse momento de polarização, certo? Seja por conta, eu diria que, de uma não evidenciação desse tipo de risco como sendo o pressuposto necessário a se deferir essa medida, né? Então, sabemos que essas medidas, muito embora não sejam medidas restritivas, eu diria que, do ponto de vista de liberdade em si, não é uma prisão preventiva. Entretanto, imagine uma tornozeleira em um ex-presidente da República, o impacto que isso causa, entendeu? Então, por outro lado, também penso que estamos diante de um órgão colegiado e há que se ter uma excepcionalidade em decisões monocráticas. E sabemos que diante de um processo criminal é de se esperar, no mínimo, a colegialidade decisória como sendo um instrumento apto a gerar uma legitimidade daquela decisão. E circulou aí até vídeos do ex-ministro Marco Aurélio, né, falando exatamente sobre isso, sobre a competência que era colegiada em se tratando de processo crime, que tiraram do pleno e colocaram nas câmaras. Então, pior ainda é quando estamos diante de medidas assim, tomadas em processos, em decisões monocráticas e que geram, diria que, um desconforto não apenas para o destinatário daquela medida em si, mas para aqueles que militam, que transitam, diria que no ambiente do processo penal, das instituições aí como um todo. Então, não estou aqui tratando de acerto ou de desacerto, mas eu quero chamar a atenção de que essas medidas, muito embora não sejam restritivas de liberdade em si, mas elas geram impacto a depender, sobretudo, do agente contra quem imposta aquela medida, certo? Então, estamos diante de uma tornozeleira, estamos diante de uma vedação a manifestações, e aí, por outro lado, aqueles que criticam, será que isso constitui, de fato, uma censura prévia? Enfim, então, mas quem está mais habilitado, eu diria que para falar sobre isso é quem está se debruçando, quem está fazendo valoração sobre fatos e provas para poder deferir as medidas. Então, o que eu quero dizer é que eu acredito nas instituições brasileiras e sou veementemente contra qualquer interferência, principalmente do ambiente externo, porque eu diria que o devido processo legal não é apenas processo legal, é devido. E devido pressupõe justo e adequado. Acho que tanto o professor Gonzalo, quanto o Murilo, quanto o Lígia, quanto você, se eventualmente estivermos diante de uma investigação, iremos querer um investigador imparcial, um acusador imparcial e um juiz imparcial. Isso é condição de legitimidade processual decisória. Então, é natural que essas críticas surjam por conta aí, né, do descrédito da forma como esse processo vem sendo conduzido, das concentrações de múltiplas funções de investigação, acusação e julgamento em torno de uma autoridade. Muito bem. Murilo, para fechar essa questão envolvendo essas medidas preventivas, né? Nós tivemos uma decisão recentíssima por parte do ministro Alexandre de Moraes, no que diz respeito a Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, bloqueando a sua possibilidade de realização de PIX, como também as suas contas bancárias, bem como também as de sua esposa,
tá? Essas medidas preventivas, elas têm suporte legal e, ao mesmo tempo, elas se justificam diante do ocorrido? Miné, é um tema bem polêmico, né, para a gente fundamentar aqui, né, e obviamente toda decisão que um ministro, um juiz, um julgador faz, né, precisa estar motivada, né, é um princípio constitucional de que toda decisão judicial precisa ter uma motivação. E obviamente ali no momento de fazer o julgamento há toda essa construção lógica, racional sobre esse tema, né? Sobre essa fundamentação, sobre essa motivação das decisões judiciais, né? A gente toma essa questão, né? E o fato que a gente pode ampliar esse debate, né, é a gente observar, né, a questão, né, de determinados órgãos do Poder Judiciário tendo um papel é, político e jurídico, né? Então, o grande debate aqui é justamente nessas nuances, né? A atuação jurídica estrita ou uma atuação política nesse sentido também, né? Então, as cartas estão na mesa, digamos assim, né, para que a gente possa ter cada um uma leitura em relação a isso, mas o fato é que toda decisão precisa ser motivada. Agora, a construção dessa motivação, né, obviamente tem que ter um embasamento jurídico, mas obviamente também existe uma perspectiva política, né, também na construção dessas decisões, né? Muito bem, não temos mais tempo. Sempre os nossos debates são maravilhosos. Eu quero aqui agradecer o professor Gonzalo, a doutora Lígia Maura Costa, ao Murilo e ao Ismar, pelo excelente debate aqui. Realmente o tempo sempre é curto para nós, porque os temas são absolutamente relevantes. Então, agradeço a cada um de vocês e convido a todos os nossos ouvintes e internautas que nos sigam no YouTube, no canal INAC, nos acompanhem na Rádio 365 e na próxima quinta-feira teremos mais um programa. Agradeço a todos os nossos ouvintes e internautas. Um grande abraço a todos.